Título 5 da competência. Artigo 69. Determinará a competência jurisdicional o lugar da infração. 2. O domicílio ou residência do réu. 3. A natureza da infração. 4. A distribuição. 5. A conexão ou continência. 6. A prevenção. 7. A prerrogativa da função. Capítulo 1 da competência pelo lugar da infração. Artigo 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Parágrafo 1º. Se iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado no Brasil o último ato de execução. Parágrafo 2º. Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia produzir seu resultado. Parágrafo 3º. Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. Parágrafo 4º. Nos crimes previstos no artigo 171 do Decreto-Lei 2.848, Código Penal, quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheques, sem suficiente provisão de fundos, em poder do sacado ou com o pagamento frustrado, ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima, e, em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção. Artigo 71. Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. Capítulo 2 da competência pelo domicílio ou residência do réu. Artigo 72. Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. Parágrafo 1º. Se o réu tiver mais de uma residência, a competência firmar-se-á pela prevenção. Parágrafo 2º. Se o réu não tiver residência certa ou for ignorado o seu paradeiro, será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. Artigo 73. Nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o fórum de domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração. Capítulo 3 da competência pela natureza da infração. Artigo 74. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri. Parágrafo 1º. Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes previstos nos artigos 121, parágrafo 1º e 2º, 122, parágrafo único, 123, 24, 125, 126 e 127 do Código Penal, consumados ou tentados. Parágrafo 1º. Se iniciado o processo perante o juiz, houver desclassificação para a infração da competência de outro, a este será remetido o processo, salvo se mais graduada for a jurisdição do primeiro, que, em tal caso, terá sua competência prorrogada. Parágrafo 3º. Se o juiz da pronúncia desclassificar a infração para outra atribuída à competência de juiz singular, observar-se-á o disposto no artigo 410, mas, se a desclassificação for feita pelo próprio Tribunal do Júri, a seu presidente caberá proferir a sentença. Artigo 492, parágrafo 2º. Capítulo 4 da competência por distribuição. Artigo 75. A precedência da distribuição
fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente. Parágrafo único. A distribuição realizada para o efeito da concessão de fiança ou da decretação de prisão preventiva ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa prevenirá a da ação penal. Capítulo 5 da competência por conexão ou continência. Artigo 76. A competência será determinada pela conexão. Inciso 1. Se ocorrendo duas ou mais infrações houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras. Inciso 2. Se no mesmo caso houverem sido praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. Inciso 3. Quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Artigo 77. A competência será determinada pela continência quando, inciso 1, duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. Inciso 2. No caso de infração cometida nas condições previstas nos artigos 51, parágrafo 1º, 53, segunda parte e 54 do Código Penal. Artigo 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras. Inciso 1. No concurso entre a competência do júri e a de outro órgão de jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri. Inciso 2. No concurso de jurisdições de mesma categoria, a linha A, preponderará a do lugar da infração, a qual for combinada a pena mais grave. A linha B, prevalecerá a do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações, se as respectivas penas forem de igual gravidade. A linha C, firmar-se-á a competência pela prevenção nos outros casos. Inciso 3º, no concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará a de maior graduação. Inciso 4º, no concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta. Artigo 79. A conexão e a continência importarão unidade de processo e julgamento, salvo, inciso 1, no concurso entre jurisdição comum e militar. 2. No concurso entre jurisdição comum e a de juízo de menores. Parágrafo 1º. Cessará em qualquer caso a unidade do processo se em relação a algum corréu sobrevier o caso previsto no artigo 152. Parágrafo 2º. A unidade do processo não importará a do julgamento, se houver corréu foragido que não possa ser julgado à revelia, ou ocorrer a hipótese do artigo 461. Artigo 80. Será facultativa a separação dos processos, quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. Artigo 81. Verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que no processo da sua competência própria, venha o juiz ou o tribunal a proferir sentença absolutória ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência, continuará competente em relação aos demais processos. Parágrafo único. Reconhecida inicialmente ao júri a competência por conexão ou continência, o juiz, se vier desclassificar a infração ou impronunciar ou absorver o acusado, de maneira que exclua a competência do júri, remeterá o processo ao juiz competente. Artigo 82. Se não obstante a conexão ou continência forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva,
Neste caso, a unidade dos processos só se dará ulteriormente para o efeito de soma ou de unificação das penas. Capítulo 6 da competência por prevenção. Artigo 83. Verificar se há a competência por prevenção, toda vez que, concorrendo 2 ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa. Capítulo 7 da competência pela prerrogativa de função. Artigo 84. A competência pela prerrogativa de função é do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e Tribunais da Justiça dos Estados e do Distrito Federal, relativamente às pessoas que devam responder perante eles por crimes comuns e de responsabilidade. Artigo 85. Nos processos por crime contra a honra em que forem querelantes as pessoas que a Constituição sujeita à jurisdição do Superior Tribunal Federal e dos tribunais de apelação, aquele ou a estas caberá o julgamento, quando oposta e admitida a exceção da verdade. Artigo 86. Ao Supremo Tribunal Federal competirá privativamente processar e julgar, inciso 1, os seus ministros nos crimes comuns. Inciso 2, os ministros de Estado, salvo nos crimes conexos com os do Presidente da República. Inciso 3, o Procurador-Geral da República, os desembargadores dos tribunais de apelação, os ministros do Tribunal de Contas e os embaixadores e ministros diplomáticos nos crimes comuns e de responsabilidade. Artigo 87. Competirá, originariamente, aos tribunais de apelação o julgamento dos governadores ou interventores nos estados ou territórios, o prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários e chefes de polícia, juízes de instância inferior e órgãos do Ministério Público. Capítulo 8. Disposições especiais. Artigo 88. No processo por crimes praticados fora do território brasileiro, será competente o juízo da capital do estado onde houver, por último, residido o acusado. Se este nunca tiver residido no Brasil, será competente o juízo da capital da República. Artigo 89. Os crimes cometidos em qualquer embarcação nas águas territoriais da República ou nos rios e lagos fronteiriços, bem como a bordo de embarcações nacionais em alto mar, serão processados e julgados pela Justiça do primeiro porto brasileiro em que tocar a embarcação, após o crime, ou, quando se afastar do país, pela do último em que houver tocado. Artigo 90. Os crimes praticados a bordo de aeronave nacional, dentro do espaço aéreo correspondente ao território brasileiro ou em alto mar, ou a bordo de aeronave estrangeira, dentro do espaço aéreo correspondente ao território nacional, serão processados e julgados pela Justiça da comarca em cujo território se verificar o pouso após o crime, ou pela da comarca onde houver partido a aeronave. Artigo 91. Quando incerta e não se determinar de acordo com as normas estabelecidas nos artigos 89 e 90, a competência se firmará pela prevenção.